Hoje eu vou passar para você 5 dicas de estudos que me fizeram aprovar em medicina pelo Enem, faltando 3 meses para a prova. Oi pessoal, se você não me conhece, prazer, eu sou o Igor, eu passei para medicina pelo Enem estudando em casa e hoje eu vou aqui falar para vocês 5 dicas super importantes, agora faltando 3 meses para o Enem, mais ou menos 90 dias, é praticamente uma reta final, né? Então vou passar certinho para vocês essas dicas que são muito importantes e que a gente não pode deixar fazer nessa reta final para garantir a nossa aprovação. A primeira dica que eu dou para vocês é que, bom, faltando 3 meses pro Enem, se você não estava estudando ainda, a situação é um pouco mais complicada, porque são muitos assuntos e esses assuntos não vão dar tempo, né, pra gente conseguir estudar tudo faltando 3 meses. Então, nesse momento, você vai ter que organizar um cronograma de estudos com os conteúdos que são mais cobrados. Inclusive, eu tenho um vídeo sobre isso aqui no canal, vai ficar aqui em cima. Também, assim como um vídeo de montar um cronograma, vai ficar tudo aqui no izinho, né? Além disso, é muito importante lembrar que, além dos conteúdos mais cobrados, é muito importante também saber quais são aqueles assuntos que você domina e aqueles que você não domina. Então, por exemplo, ondas em física cai bastante no Enem, e eu já sei esse assunto. Então, se eu já sei esse assunto, eu não vou precisar ficar revisando, vendo videoaulas ou lendo um livro, resumo. Eu vou partir para os exercícios. E eu vou aproveitar esse tempo, né, que tá sobrando, que eu não vou precisar ver vídeo de ondas, para ver vídeo de outra matéria, de cinemática, por exemplo, que cai no Enem também, e eu não sei muito bem. Então, tu tem que otimizar tanto para as matérias que caem mais, como para aquilo que você não sabe muito. Aquilo que você sabe vai ter que desprezar, infelizmente não tem como ficar revisando tudo, e também focar naquilo que é mais cobrado. A segunda dica é que é muito importante, eu digo, acho que é a dica principal aqui desse vídeo, é em questão às provas antigas. Nessa reta final é muito importante a gente treinar muito para a prova, e nada melhor do que a gente fazer simulados e provas antigas. O Enem, desde 2009 até agora, ele tem muitas provas, e esse novo método que ele vem fazendo, né, vem desde 2009 até agora. Antes disso era um pouquinho diferente. Então tem muitas provas, né? Tem as provas de primeira aplicação, que são as provas normais. Tem as provas de segunda aplicação. Tem também uma prova que se chama Enem PPL, que é para pessoas privadas de liberdade. Tem simulados de vários cursinhos, enfim. Esse é o momento ideal para você começar a fazer essas provas todo final de semana ou colocar na grade da semana, até como, por exemplo, matemática. Faz as 45 questões de matemática essa semana quando estiver estudando. Então vai organizando essa questão das provas antigas, que sem dúvida nenhuma é muito importante. Não só porque você vai estar revisando e sabendo ali o que você precisa estudar, o que não precisa estudar, porque se não sabe, você vai errar a questão, né? Mas como também para treinar pro dia da prova. Isso é muito, muito importante. Então quanto mais provas você faz, mais você vai treinando, e com isso você vai ganhando habilidade para a prova, que todo mundo sabe que a prova do Enem é super cansativa e exaustiva e tem que ser muito rápido. Então treinar vai ajudar bastante. A terceira dica é que nessa reta final é muito importante a gente prestar atenção para a redação. Muita gente começa a focar só em simulados ou revisões e esquece da redação. Vale lembrar que a redação é uma das provas que vale mais pontos, então são 1000 pontos que estão em jogo. Dependendo da faculdade, tem até um pouco mais por conta daquele 1,5 ou 2 pontos que vale, né, naquela relação lá que existe. Mas é muito importante você focar nessa reta final também na redação. Eu acho que é muito interessante fazer, se conseguir, 2 redações semanais, então escrever 2 redações. Se você não conseguir fazer 2 redações de 2 temas diferentes, pelo menos faça uma redação de um tema e aí depois uma correção dessa redação, refaça essa redação. Isso ajuda bastante, né, a treinar, principalmente acho que agora nessa reta final, dá uma intensificada nessa quantidade de redação. Bem como eu acho muito interessante aproveitar essa reta final para dar uma olhada nas provas que foram feitas, né, nas redações, notas 1000, só que não no sentido de pegar e pegar aquela redação e copiar, mas sim verificar e consultar e olhar e examinar para ver como foi feita aquela redação, como aquela redação foi estruturada, quais foram os argumentos usados, quais foram os conectivos. Então você pode utilizar sim das provas notas 1000, né, das redações notas 1000, para conseguir montar uma gama de frases coringas ali que podem ajudar durante a prova, ou também para ver quais foram os tipos de argumentação, como é que a pessoa ali que tirou nota 1000, como é que ela fez para fazer uma perfeita conclusão lá, que tem que ter uma intervenção, né, que tem que ter uma solução do problema. Então é bem interessante dar uma olhada, uma consultada nessas provinhas. A quarta dica é que é o seguinte, a gente está nessa reta final e a gente tem que saber controlar muito o nosso tempo. É importante ter uma divisão, e eu acho que o ideal seria, por exemplo, assim. Você vai pegar
em torno de 30% da sua carga horária. Então, se você estuda 10 horas por dia, que é uma coisa muito exagerada, mas se você estuda 10 horas por dia, você vai tirar 3 horas para você fazer estudos com videoaulas ou com resumos. Você vai montar suas anotações, montar seus resumos, ver as videoaulas. E os 70% restante, que seria essas 7 horas, você faz provas antigas e faz exercícios das matérias, né? Então, óbvio que 10 horas são muita coisa, assim, né? Eu acho que não precisa ser isso tudo. Mas, por exemplo, estuda 6 horas por dia. Dessas 6 horas, 1h30 ou no máximo 2 horas você utiliza para fazer as videoaulas e o restante do tempo, as 4 horas ou 3 horas e meia, você faz as questões. Então, dividir um pouco mais para, nessa reta final, fazer mais questões do que assistir aulas. E também, nessas aulas, você também tem que colocar a questão da revisão. E por último, a quinta dica, mas não menos importante, é que apesar de estar chegando na reta final, de faltar menos de 100 dias, está faltando hoje, se não me engano, 89 dias, até um pouquinho menos de 3 meses, é muito importante a gente não esquecer das outras coisas, que é além de estudar. Então, tentar manter uma prática de atividade física, né? Um exercício físico diariamente, ou 3, 5 vezes por semana, para ser uma válvula de escape. Seja uma corrida, seja um vôlei, seja um futebol, seja uma academia. Eu acho que é muito importante fazer, respeitando a questão da pandemia ainda, mas é muito importante fazer uma atividade física. Acho que o certo é exercício físico, né? E, além disso, ter um controle maior com o sono. Infelizmente, o que eu percebo é que muita gente agora nessa reta final começa a estudar muito, e quando chega na prova, chega estafado, chega estressado, exaltado, tudo péssimo assim, e não consegue fazer uma boa prova. Então, tenta reservar as suas 7, 8 horas de sono. Se você precisa um pouquinho mais, suas 9 horas de sono, que seja. Se você tem religião, dê uma atenção à sua religião também. Nessa reta final é muito importante a gente tomar conta da nossa alimentação. Muita gente começa agora a comer muita besteira, muito chocolate, tomar muito café, enfim. É importante manter uma rotina com uma alimentação legal, uma alimentação equilibrada, com frutas, verduras, tomar bastante água, né? É muito importante tomar uma aguinha. Então, e não deixar de lado essa questão, né? E se você tá nesse momento com ansiedade ou passando por um processo de depressão, enfim, é muito importante você não deixar isso pro último momento ou deixar estourar lá pro final do ano, perto da prova. Então, procura no posto de saúde, na unidade básica, ali perto da sua casa, para conversar, seja com uma psicóloga ou seja um enfermeiro, para conversar. Se for necessário, passa para o médico, para ser necessário tomar uma medicação. Mas não deixar tudo para último momento e pensar que a nossa saúde, seja mental, seja física, seja espiritual, para quem tem religião, é muito importante não deixar de lado, porque o tempo passa, né? E não é só disso tudo que a gente é feito, tá bom? Essas foram 5 dicas. Eu pretendo trazer um vídeo legal assim para os próximos aqui no canal, falando um pouquinho sobre como montar um cronograma legal agora nessa reta final. Eu acho que vai pro canal assim que possível. E se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like, se inscrever no canal se você não é inscrito ainda e compartilhar esse vídeo com os seus amigos, tá bom? Espero que tenha gostado. Tchau, tchau e uma boa sorte na sua trajetória.